Olá, depois de 4 anos de discussão, o plenário da Câmara aprovou proposta que altera a cobrança e repartição de impostos entre governo federal, estados e municípios, a reforma tributária, mas teve também projeto que garante ensino integral para 1 milhão de estudantes, outro que dá vitória ao fisco nos julgamentos de recursos contra autuações da Receita e o que recria o programa que distribui alimentos para a população carente. Vamos começar com a reforma tributária. A proposta foi aprovada depois de intensas negociações entre deputados, governo federal, governadores, prefeitos e setores da economia. A reforma substitui 2 tributos federais, PIS e COFINS, por outro chamado CBS, que será gerido pelo governo federal. Também prevê que o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido por estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços, e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de 7 anos até a mudança completa, entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. O IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, será distribuído para estados e municípios a partir de decisões de um conselho federativo, sem a participação do governo federal. E depois de muitas críticas da oposição, o relator deixou claro no texto que os itens da cesta básica estarão isentos de tributos. Na emenda constitucional, nós estamos criando a Cesta Básica Nacional de Alimentos. E essa cesta básica tem alíquota 0. É o que nós estamos colocando no texto. Para que ninguém fique inventando alíquota e fique dizendo que a gente vai pesar a mão sobre o pobre. Eu não posso crer que tem um parlamentar nessa casa que pudesse votar contra os mais pobres. Outros produtos e serviços só pagarão 40% das alíquotas, ou seja, o desconto de 60%. Entre eles estão transporte coletivo, medicamentos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência e insumos agropecuários. Também terão apenas 40% da alíquota atividades artísticas e culturais nacionais e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, como absorventes, por exemplo. Partidos da oposição criticaram o texto e pediram mais tempo para analisar a reforma. A maioria do plenário, porém, considerou a proposta um avanço em relação ao modelo tributário atual. Eu desafio a qualquer deputado que diga que conhece 100% desse texto nesse momento. Nenhum deputado desse plenário conhece 100% do texto. Sabe por quê? Porque é humanamente impossível um deputado ter o domínio de um texto com 150 páginas, modificado aqui e ali. Nós não estamos tratando de um projeto comum. A melhoria do ambiente de negócio, a simplificação, a transparência, o padrão OCDE e o IVA é uma espinha dorsal muito importante. Só que, por outro lado, o rito, as preocupações com coisas criadas, textos alterados, falta de clareza do que estamos votando, textos que sobem subitamente depois de votação, traz um enorme desconforto. O que nós estamos apresentando aqui hoje não é um modelo que tem nenhuma doutrina ideológica, muito pelo contrário. O que nós estamos apresentando aqui para a sociedade brasileira é um modelo internacional. É um modelo que é praticado em 95% dos países. Vamos simplificar os impostos sobre o consumo. Vivemos num verdadeiro manicômio tributário. Temos diferentes alíquotas entre perfumes e água de cheiro, entre bombom e bolacha wafer. É uma insanidade. Temos um contencioso, senhoras deputadas e senhores deputados, em torno de 5 trilhões de reais. Dinheiro esse que devia estar na nossa economia para gerar emprego e renda. A reforma também cria um imposto seletivo de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. Além disso, aumenta a tributação da renda e do patrimônio, inclusive com a previsão de cobrança de IPVA sobre jatinhos, iates e lanchas, que hoje são isentos. A aprovação foi muito comemorada em plenário. Como falar de velocidade, de rapidez na votação de uma reforma tributária que é esperada pela nação há mais de 50 anos? Não nos deixemos levar por críticas infundadas, por análises apressadas, de quem nunca quis uma reforma tributária que mude a face do país. Todos querem um sistema tributário
com justiça social, simplificado e eficiente. Não nos deixemos também levar pelo que eu sempre critiquei, que é o radicalismo político. Além da reforma tributária, o plenário aprovou o projeto do governo que prevê uma complementação federal para a implantação do ensino integral para cerca de 1 milhão de estudantes em todo o país. A proposta cria o programa Escola em Tempo Integral, com recursos estimados em R$ 4 bilhões para 2023 e 2024. O programa vai beneficiar alunos dos ensinos básico e médio. Além do tempo integral para o ensino médio, assegurar o acesso ao tempo integral na educação infantil, no nível fundamental, anos iniciais e nos anos finais. Ou seja, com um aporte de 4 bilhões de reais, cerca de 4 bilhões de reais, se pretende atender cerca de 1 milhão de crianças e jovens no Brasil. Uma iniciativa do governo para cumprir a meta 6 do Plano Nacional de Educação. A meta 6 prevê que 25% das matrículas, 50% das instituições precisam de educação integral no modelo integrado. O plenário também aprovou o projeto do governo que garante vitória para a Receita nos casos de julgamentos de recursos contra autuações e cobranças de impostos que terminarem em empate. Os julgamentos ocorrem no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O empate nos julgamentos dá vitória ao governo porque o projeto garante ao representante da Fazenda Nacional o poder de decidir a questão, com o chamado voto de qualidade. Esse poder tinha sido revogado 2 anos atrás, o que, segundo o governo, gerou um prejuízo de 59 bilhões de reais aos cofres públicos. Para contornar as críticas e facilitar a aprovação, o relator previu redução de multas e juros para o pagamento das dívidas. Mesmo assim, houve debate entre governo e oposição. Em caso de dúvida, em caso de empate, pró-contribuinte. Nós todos votamos isso aqui há cerca de 2 anos atrás, governo Bolsonaro. E ninguém criticou, porque é a mesma coisa na justiça, em pró dúvida, pró-réu. Se nós, dentro do CARF, com todos os técnicos possíveis, não tem um acordo, não chega um acordo desse arcabouço jurídico maluco que nós temos, por que o pobre pagador de imposto é que vai sofrer? Em 2022, dos 25,4 bilhões que resultou no empate no CARF, 22,2 bilhões correspondem a tributos devidos a apenas 26 empresas. Portanto, nós não estamos perseguindo o contribuinte, muito pelo contrário, nós estamos moralizando o sistema tributário, o sistema fiscal, para dar o equilíbrio, como disse o ministro Haddad. O plenário também aprovou o projeto do governo que recria o Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA é o programa do governo federal destinado a comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar. Esses alimentos depois são distribuídos para a população atendida pelas políticas de assistência social e de segurança alimentar. E esses foram os principais debates e votações dessa extensa semana no plenário da Câmara. Até a próxima!